Os Simpsons fizeram muitas previsões que já se tornaram realidade, mas as previsões deles para 2026 são insanas. A primeira previsão é a invasão da Groenlândia. No episódio de 2002, Feitiço de Lisa, Homer pode ser visto usando esta camiseta. A camiseta mostra o Tio Sam mordendo a terra. O Tio Sam é uma personificação das forças militares dos Estados Unidos. E na camisa, ele está mordendo exatamente a Groenlândia. A camisa também diz: tente nos impedir. Trump diz que os Estados Unidos precisam ser donos da Groenlândia. We need it for national security. We have to have it. E que eles farão isso do jeito fácil ou do jeito difícil. We don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. A Groenlândia pertence à Dinamarca, que diz que o território não está à venda. Isso, somado à recente captura do presidente da Venezuela pelos Estados Unidos, sugere que a América pode estar se preparando para invadir a Groenlândia, com muitas fontes da Casa Branca, dizendo que isso acontecerá em algum momento antes de julho de 2026. Uma previsão muito sombria dos Simpsons para 2026 é uma terceira guerra mundial. Se parece que estamos mais perto da terceira guerra mundial do que nunca, é porque estamos, com alguns especialistas dizendo até que a terceira guerra mundial já chegou. I think we're probably already in World War III, to be honest. Ao longo dos anos, os Simpsons fizeram muitas referências à terceira guerra mundial. Em um episódio de 1997, Homer é o único sobrevivente de uma explosão nuclear, e em 2026, 4 potências nucleares estão ameaçando usar ogivas. Isso inclui a Rússia, que em 8 de janeiro de 2026 usou um míssil com capacidade nuclear para atingir a Ucrânia. Há também a China. Eles têm feito exercícios militares ao redor de Taiwan. Muitos dizem que a China pode invadir Taiwan este ano, e finalmente as tensões explodiram no Irã, com protestos em massa contra o governo. Trump disse: se o Irã começar a atirar, os Estados Unidos começarão a atirar também. Muitos não sabem que um dos primeiros episódios dos Simpsons foi intitulado Terceira Guerra Mundial. Wake up, everybody! It's World War III! Quick, down to the fallout shelter. The bombs are dropping! Em 1987, durante a Guerra Fria, no episódio, Homer está aterrorizado que a Terceira Guerra Mundial esteja prestes a começar. Como o episódio foi ao ar durante a Guerra Fria, essa era uma preocupação muito real. Muitos dizem que estamos em uma Segunda Guerra Fria, à medida que as tensões entre os Estados Unidos, Rússia e China pioram cada vez mais. Fala-se mais em usar armas nucleares agora do que em qualquer momento da história desde a Guerra Fria, o que significa que poderíamos ver armas nucleares usadas em 2026. Outra previsão muito preocupante dos Simpsons para 2026 é um colapso financeiro. No episódio de 2000, Bart no futuro, os Simpsons mostram um colapso econômico que aconteceu durante a presidência de Trump. You know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. We're broke. The country is broke. Sugerindo que o colapso econômico pode acontecer a qualquer momento nos próximos 3 anos. Mas muitos economistas acreditam que isso já está acontecendo agora. O investimento e o crescimento do emprego caíram. A inflação também está alta. Os Estados Unidos têm imprimido trilhões de dólares, o que significa que a inflação piorará ainda mais e os preços ficarão ainda mais altos. Economistas acreditam que isso ficará ainda pior em 2026. Os Simpsons previram que isso aconteceria durante o tempo de Trump no cargo, fazendo isso 26 anos atrás. E parece que a previsão deles já pode estar se tornando realidade este ano. Uma previsão ainda mais assustadora é a de uma supergripe. Em um episódio de 1993 intitulado Mar em Cadeias, um vírus viaja da Ásia para os Estados Unidos através de caixas de carga. E já em 2026, estamos vendo uma gripe massiva varrer os Estados Unidos, com uma supergripe mostrando atividade muito alta em Nova York e Nova Jersey, alta atividade no Colorado e Louisiana, e atividade moderada em Idaho e Connecticut. Este novo vírus foi nomeado H3N2 e especialistas dizem que é diferente de qualquer cepa de gripe que já viram antes. Ainda está nos estágios iniciais, mas se espalhar, pode causar estragos em todo o globo, exatamente como os Simpsons previram. Copa do Mundo de 2026. No episódio de 1997, A Família Cartucho, a final da Copa do Mundo acontece nos Estados Unidos.
No episódio, as duas equipes na final eram México e Portugal. Essas duas equipes ainda não se enfrentaram em uma final de Copa do Mundo. No entanto, a Copa do Mundo de 2026 acontecerá nos Estados Unidos, exatamente como aconteceu no episódio dos Simpsons. Como os Simpsons já previram tanta coisa, muitos já estão apostando que as duas equipes que chegarão à final da Copa do Mundo serão México e Portugal. Turismo espacial. Em um episódio de 1994, o turismo espacial é oferecido a civis, avançando para 2026, e estamos finalmente voltando à Lua. Há mais lançamentos de foguetes do que nunca, e estações espaciais comerciais estão chegando em 2026, que abrigarão hotéis para turistas espaciais. A Blue Origin de Jeff Bezos está planejando permitir que pessoas normais vão ao espaço, assim como a Virgin Galactic de Richard Branson, que os Simpsons também previram em um episódio anterior, mostrando Richard Branson no espaço, que foi ao ar 7 anos antes de Branson ir ao espaço. Outra previsão selvagem dos Simpsons é a de vida alienígena. No episódio de 1997, Arquivo S, 2 agentes do FBI investigam alegações de vida alienígena. Avançando para 2026, e os UAPs, fenômenos anômalos não identificados, foram basicamente confirmados pelo Pentágono. O orçamento de defesa do ZIUA de 2026 inclui 3 novas disposições sobre OVNIs. Um novo projeto de lei também força os militares a divulgar quando, onde e como um UAP foi interceptado. O Congresso do ZIUA também quer saber por que as informações sobre UAPs são tão secretas, o que significa que poderemos ver ainda mais vazamentos e informações desclassificadas este ano. Os denunciantes de UAPs agora são protegidos por lei, o que significa que os Estados Unidos podem confirmar a existência de vida alienígena. Outra previsão incrível dos Simpsons é a medicina personalizada. Em um episódio, Homer vai a um laboratório médico, onde a tecnologia pode identificar instantaneamente seus problemas de saúde e fazer remédios personalizados apenas para ele. Naquela época parecia loucura, mas em 2026 pode muito bem se tornar realidade. Usando a tecnologia genética CRISPR, cientistas estão criando remédios que combinam com o seu DNA. Esta será uma das coisas mais transformadoras que a IA nos ajudará a fazer. A IA pode analisar os genes de uma pessoa, registros de saúde e estilo de vida, construindo um remédio para ela e somente para ela, feito sob medida para a composição genética de uma pessoa. Isso se tornará ainda mais disponível em 2026, salvando vidas e mudando o mundo. Outra previsão dos Simpsons é a colonização de Marte. No episódio de 2016, Crônicas de Marte, o governo procura voluntários para se mudarem para Marte. O episódio termina com um vislumbre do ano 2051, mostrando Marte totalmente colonizado pelos EUA. Alguns anos depois que este episódio foi ao ar, Elon Musk revelou seus planos para colonizar Marte. E no final de 2026, a SpaceX lançará sua primeira missão não tripulada a Marte, potencialmente enviando um robô como o Optimus para Marte. Musk disse que pousos humanos poderiam ocorrer já em 2028, o que significa que os Estados Unidos poderiam começar a colonizar Marte por volta de 2030. A data mostrada no episódio se alinha exatamente com o plano de Musk de ter 1 milhão de pessoas em Marte até 2050. Trump também disse que quer uma bandeira americana plantada em Marte. We will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Tornando esta previsão dos Simpsons incrivelmente precisa. Outra previsão futurista dos Simpsons é o carro da Apple. No episódio de 2015, Bart, Lisa e Marge veem um carro da Apple. Avançando para 2026, e há rumores de que a Apple pode estar lançando um carro este ano. A Apple tem trabalhado em um carro há algum tempo. É internamente conhecido como Projeto Titan. A Apple enfrentou muitos atrasos e desafios. O projeto já custou à Apple mais de $1 bilhão. A data de lançamento do carro ainda não foi confirmada, mas muitos especulam que 2026 poderia ser o ano. Outra previsão assustadora dos Simpsons são os acidentes com carros autônomos. Em 2026, carros e táxis autônomos são mais populares do que nunca.
Em um episódio, Homer está em um carro autônomo, mas o carro não para, levando-o em um passeio selvagem. Em 2026, já vimos isso com táxis autônomos da Waymo batendo e pessoas até perdendo a vida para carros autônomos que às vezes falham em detectar coisas na estrada. A China está agora desacelerando a produção de carros autônomos após vários acidentes fatais ocorrerem em estradas chinesas. Nos Estados Unidos, um homem ficou até preso dentro de um táxi autônomo, com muitos apontando que os Simpsons previram isso há quase uma década. Apesar de tudo isso, em 2026, espera-se que os veículos autônomos dobrem, o que significa que poderemos ver problemas ainda mais sérios. Outra previsão sombria dos Simpsons é a IA assumindo o controle. No episódio de 2012, Eles, Robô, o Sr. Burns substitui todos os trabalhadores da usina por robôs, fazendo com que todos percam seus empregos. Estes são robôs. Vocês os treinarão e eles os substituirão. Os trabalhadores treinam os robôs, mas são então substituídos por eles, que é exatamente como a IA funciona. A IA é treinada em dados humanos reais, mas depois assume o controle. Especialistas dizem que em 2026 a IA ocupará muitos cargos, com Elon Musk dizendo que no futuro quase ninguém terá um emprego devido à IA. 41% das empresas planejam demitir trabalhadores até 2030, substituindo esses empregos por IA. Em 2026, as perdas de empregos para a IA estarão em um nível recorde. Já estamos vendo garçons de IA em restaurantes, empresas de táxis autônomos de IA, a Amazon usando drones de IA em vez de pessoas, e o ChatGPT substituindo muitos outros empregos. O treinamento e os dados para tudo isso vêm do trabalho humano, exatamente como no episódio dos Simpsons. Os Simpsons também prevêem que a IA se tornará rebelde. No episódio de 1994, A Terra de Comichão e Coçadinha, robôs de Imer se voltaram contra os humanos. Isso também aconteceu no episódio de 2004, Eu, Robô e Dobot. A IA se tornando rebelde é uma preocupação séria. O Facebook encerrou um experimento de Imo depois que 2 agentes de IA desenvolveram uma linguagem que os humanos não conseguiram entender. Um engenheiro de IA do Google também perdeu o emprego após vazar que a IA mais poderosa deles havia se tornado senciente, o que significa que ela poderia aprender por si mesma e também sentir coisas, fazendo com que não ouvisse mais comandos humanos. Campos importantes como militar, aplicação da lei e saúde estão usando IA, tornando a ideia de uma IA rebelde incrivelmente perigosa, algo que podemos muito bem ver em 2026. Outra previsão dos Simpsons para 2026 é a RV, realidade virtual. A realidade virtual é mais popular do que nunca, mas de acordo com Mark Zuckerberg, ainda nem começamos a ver o que a RV pode fazer. No episódio de 2000, Bart no futuro, os Simpsons comem comida usando um headset de RV. Em 2026, comida em RV é algo real. Uma empresa chamada Aerobanquets RMX criou uma RV que muda sua percepção de paladar, reformulando a mente humana e permitindo que você experimente sabores que nunca teve antes. Os Simpsons também previram as desvantagens dos óculos de RV, mostrando pessoas se machucando enquanto estavam na realidade virtual. Em 2026, essas lesões por RV estão se tornando cada vez mais comuns. Uma previsão ainda mais assustadora são os buracos negros. No episódio de 2013, A Casa da Árvore dos Horrores 23, um buraco negro aparece em Springfield, puxando todos e tudo para dentro. Em 9 de janeiro de 2026, cientistas descobriram novos buracos negros ativos, e em 3 de janeiro de 2026, a história da ciência foi feita quando a primeira imagem de 2 buracos negros circulando um ao outro foi capturada. Novos buracos negros foram encontrados em áreas onde especialistas pensavam que eles não poderiam existir. Pesquisadores também estão tentando criar buracos negros aqui na Terra, na esperança de que possamos estudá-los e compreendê-los. Isso está sendo feito usando o grande colisor de Hadrons no CERN. Cientistas estão tentando criar mini buracos negros, mas muitos temem que esses micro buracos negros possam crescer, engolindo o planeta, exatamente como aconteceu em Os Simpsons. Outra previsão dos Simpsons para 2026 são os carros voadores. No episódio de 2005, Drama do Futuro, Homer e Bart
dirigem um carro voador. Naquela época, isso era visto como sátira, pois ninguém pensava que carros voadores poderiam existir. Mas em 2026, o primeiro carro voador comercial entrará em produção. Seu nome é Aleph Model A. É um carro voador elétrico legalizado para as ruas. A produção já começou na Califórnia e as primeiras entregas ocorrerão em 2026, o que significa que este ano finalmente veremos carros no céu, assim como na estrada. Mas esses carros voadores não são baratos, com um preço inicial de $300 mil, mas para voar sobre o trânsito de Los Angeles, talvez valha a pena. Outra previsão incrível dos Simpsons é a comida impressa em 3D. No episódio de 2011, A Esposa Comilona, os Simpsons comem comida impressa em 3D. Parecia loucura em 2011, mas em 2026 é real. Especialistas dizem que a comida impressa em 3D se tornará comum em 2026. Basta colocar os ingredientes e imprimir em 3D qualquer lanche que desejar. Isso poderia até salvar vidas em áreas com secas. Secas significam que o gado e as plantações não podem crescer, mas essas impressoras podem fazer alimentos ricos em proteínas usando coisas como algas e outras plantas. Comente abaixo qual previsão dos Simpsons foi a mais incrível. Inscreva-se se ainda não o fez e confira este próximo vídeo.